Seja bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Hoje é domingo 12 de abril de 2026. Sabe, depois de uma semana corrida, às vezes o coração da gente fica meio assim, né? Dividido. Entre a memória das coisas boas que Deus já fez, os milagres, e um peso, um cansaço que parece que arrasta a gente para baixo. A gente continua caminhando, sabe? Mas talvez sem aquele fogo, aquela paixão do começo. Se você se sente um pouco assim hoje, fica aqui, porque essa palavra é para você. É um verdadeiro presente de Deus. Sabe que tem uma passagem na Bíblia que descreve, perfeitamente esse sentimento? É a história de dois discípulos ali na estrada para Emaús. É um retrato perfeito daqueles momentos em que a gente continua andando, mas por dentro parece que a chama diminuiu, sabe? E o ponto central aqui, o mais importante, é o seguinte: eles não tinham desistido de tudo. Não. Eles não estavam fora do caminho, não abandonaram a fé. Pelo contrário, eles estavam ali, conversando sobre Jesus, lembrando do que ele fez. O problema era outro. Entende? Era uma confusão interna, era tristeza, era uma falta de clareza sobre o que Deus estava fazendo naquele momento. E, vamos ser sinceros, quem nunca se sentiu assim, né? E aí que tudo vira. De repente, aquela confusão toda dá lugar a uma certeza que esquenta o coração por dentro. Esse versículo que está na tela é o ponto alto da história, é o coração da nossa reflexão de hoje. A pergunta que um faz para o outro revela o segredo. O coração volta a queimar quando Jesus fala com a gente pela palavra. Então como é que essa virada acontece? Olha, a parte mais incrível dessa história, para mim, é a atitude de Jesus. Pensa só, ele já ressuscitado, vitorioso, ele poderia chegar de um jeito totalmente diferente. Mas não, ele não ignora a tristeza deles. Pelo contrário, ele se aproxima, caminha junto, ouve o que eles têm para dizer e só depois de ouvir, ele começa a abrir as escrituras para eles. Que sensibilidade, hein? Presta atenção nisso, porque aqui tem um princípio poderoso. A fé deles não voltou porque a situação mudou. Não foi um milagre externo, não foi uma notícia nova que chegou. Nada do lado de fora mudou. A mudança foi por dentro, no coração. E ela veio de um único lugar, da palavra sendo aberta. A fé voltou porque as escrituras deram sentido ao que eles estavam vivendo. É exatamente aquilo que a Bíblia diz. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Como é que um coração que esfriou pode voltar a queimar de verdade? A Bíblia nos dá o caminho, sabe? E não é uma coisa superficial, não é só uma emoção. Olha que interessante. No texto original em grego, a palavra usada para arder é kaio. E o significado dela é forte, viu? É queimar, arder, inflamar intensamente. Isso já mostra pra gente que não se trata de um arrepio momentâneo, de um sentimento bom que vem e vai. Não. É uma convicção profunda, uma certeza que pega fogo de novo por causa da revelação de Deus. E essa ideia de um fogo interior não é um caso isolado, viu? A Bíblia inteira fala sobre isso. O profeta Jeremias, por exemplo, dizia que a palavra de Deus era como um fogo queimando nos ossos dele que ele não conseguia segurar. O salmista escreveu que enquanto ele meditava na palavra, o fogo acendia. E o apóstolo Paulo nos diz para sermos fervorosos de espírito. Ou seja, Deus quer essa intensidade na nossa caminhada com Ele. Então, o resumo da ópera é este. Quando Cristo fala, o coração volta a viver. Simples assim. Quando Ele explica as Escrituras para a gente, a esperança, que talvez estivesse sem ar, volta a respirar. É um poder que transforma de dentro para fora. Certo? Agora vamos trazer tudo isso aqui para a sua vida, para a sua estrada, para o seu dia de hoje. Porque a boa notícia é que o mesmo Jesus que encontrou aqueles dois discípulos lá em Emaús é o mesmo que se aproxima de você hoje quando percebe que seu passo está mais lento, mais desanimado. Eu queria te convidar a pensar com honestidade nisso aqui. Em que área da sua vida você ainda está caminhando, mas o coração já não queima mais por Cristo? Talvez seja no ministério, no seu casamento, na sua vida de oração. Em que ponto o movimento virou só um hábito e a paixão esfriou? É importante ser sincero com Deus sobre isso. E para a gente não ficar só na teoria, eu quero te deixar um desafio prático para hoje. É bem simples. Primeiro, tira um tempinho para ler com calma a história toda, lá em Lucas 24. Segundo, em oração, peça para o Senhor te mostrar onde foi que a sua fé deu uma esfriada. E por último, peça para Ele te dar uma verdade da palavra, um princípio, que sirva como lenha para aquecer exatamente essa área. Anota essa verdade e carrega ela no coração hoje. Agora, vamos juntos profetizar sobre o nosso dia? Declare isso com fé, em voz alta, mesmo se puder. Vamos lá.
Em nome de Jesus, eu não vou mais caminhar por hábito, mas por revelação. O meu coração vai voltar a arder. Senhor, muito obrigado porque o Senhor não me abandona no meio da minha confusão. Mesmo quando eu caminho devagar, meio sem forças, a Tua presença sempre me alcança. Eu peço, Pai, que neste dia o Senhor reacenda dentro de mim a fé, o amor e a esperança. Por favor, abre as Escrituras ao meu entendimento e faz o meu coração voltar a queimar ao ouvir a Tua voz, que eu possa Te reconhecer de novo, com clareza, com paixão, e que todo o esfriamento espiritual seja quebrado na minha vida agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Comente como este devocional falou com você, especialmente se hoje o Senhor reacendeu algo que estava esfriando dentro de você. Seu testemunho pode fortalecer quem ainda está tentando voltar a arder na caminhada. E se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse o teologia24horas.com.br e aproveite a versão completa deste devocional em texto, áudio, vídeo, slides e infográficos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante sobre você o seu rosto e te dê a paz e a prosperidade. Em nome de Jesus. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.